Aquela noiva chegou no altar. Agora imagina, 3 dias depois, tiver acabado toda aquela produção, quando ele levantar de manhã, que olhar na cara dela remelenta, ele vai falar assim: mas foi com essa coisa que eu casei? É a beleza feita pelo homem e não a beleza feita por Deus. Não muito caráter em nenhuma das duas, nem na noiva natural, nem na igreja, a noiva de Cristo, a chamada noiva de Cristo. Do mesmo modo que Satanás, o suficiente pelo qual enganar, compare a noiva moderna com ela. Usa shorts, pintura, corta o cabelo, roupas que pertencem ao homem, usa roupas que parecem de homem, e escuta um pastor que lhe disse que isso estava bem. E por quê? Ele é um pastor teológico, ele fez teologia, ele estudou a Deus, e ele vai dizer e ela vai acreditar que está bem. Ele é um enganador. Ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo, fazendo isso para enganar, para ser algo que ele não é, que ela não é. E assim que a igreja faz, obtém grandes títulos de doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis, e assim você diz: olha, nosso pastor é isto, aquilo e aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um hotentote acerca da noite egípcia. Isso mesmo, correto. Alguma experiência teológica de subseminário ali, e não sabe absolutamente nada sobre Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com a sua glória rapada por algum dos seus riques, e um pastor que elas têm como uma Jezabel. E se já houve uma cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico, é assim que a igreja se encontra. Aqui é chamada a noiva de Cristo, que se chama a si mesma de a noiva de Cristo. Agora, você acha que com o caráter que ele tem, ele escolheria uma noiva como esta? Aqui no final você vai observar, o irmão Branham, ele contou a visão da noiva. E quando ele viu a primeira, o anjo disse para ele: essa é a primeira era da igreja, a era pentecostal. E ele viu aquelas santas bem vestidas, todas louvando a Deus, numa harmonia tremenda. Aí daí a pouco ele disse: olha, agora vai passar a igreja da América. O irmão Branham diz assim que ele quase que enlouqueceu quando vê aquelas mulheres semi-vestidas sob o som de rock and roll,
aquela música tão terrível, e aquelas bailarinas, e aquele som horrível. Quando ele viu aquilo, ele disse: Deus, não compensa mais viver, nem viver não compensa, quanto mais pregar o Evangelho. O tanto que eu tenho lutado para pregar o Evangelho, é isso que eu tenho para apresentar para o Senhor? Em outras palavras, me risca do livro da vida aí, me tira, pode me tirar de cena, apresentar uma igreja desta. Aí o anjo disse: não, acalma, isso aí é a igreja natural. A igreja noiva vai passar de novo, ela vai passar outra vez. Aquela igreja que você pregou para ela vai passar outra vez. E quando passou, a cadência era da mesma igreja pentecostal que tinha passado primeiro. E ele via aquelas damas verdadeiramente vestidas, bem vestidas, os seus testemunhos sobre aqueles hinos. E cada grupo que ele via que era de uma nação, com as vestimentas típicas de cada nação, passando. E quando elas passaram, algumas delas começou a sair da fila. E ele gritava: não saia da fila, fique na fila. Olha a escolha de novo. Acontece que a pessoa às vezes perde o céu, é pela escolha que ela faz. Se a escolha determina o destino, gente. E ele gritava: entre na fila, não saia da fila. E ele, quando ele saiu daquela visão, ele estava gritando: não saia da fila, fique na fila, não saia da fila. Porém, caráter espiritual está longe de ser a construtora do lar de Jesus Cristo. Virá receber uma igreja como esta. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça de Deus. Ele é um cristão e vai casar com uma mulher toda produzida dessa, que veste toda classe de roupa. Seu gosto por Deus, seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe. Quando ele escolhe uma mulher assim, não, Senhor, ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Se ela não enquadraria na situação que ela vive, na situação que ela veste, na situação que ela se porta, se ela não enquadraria com o gosto de um cristão, uma igreja que haja assim enquadraria no gosto de Deus, na escolha de Deus? Ela sem dúvida não enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está a um nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu o seu caráter, dado pela palavra, a Satanás. E tem uma coisa: é melhor não dizer nada. As pessoas hoje têm que ser, elas têm os eleitos de Deus que ainda não são salvos, eles serão salvos pelo meu testemunho e o seu testemunho. Guarde isso no coração, porque você não sabe o espírito que aquela pessoa está. Se você falar o que você sabe da verdade para ela, pode ser que ela te processe e coloque na cadeia.
Porque tudo que você for falar para ela vai bater de frente com o que ela vive, com o caráter dela. Então, as pessoas que ainda têm sede de Deus no coração, eles vão ver o meu testemunho e o seu testemunho e dizer: olha, eu quero viver aquela classe de vida ali. Quando ela tinha direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus, eles rejeitaram a palavra de Deus, gente. E ter o Espírito Santo operando em seu meio, andando, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. E ao invés disso, ela vendeu o seu direito de primogenitura, como Esaú, e tomou uma denominação que a deixa fazer isto, deixa ela fazer do jeito que ela quer. Qualquer coisa que queira, correto, só para ser popular, como se sua mãe fez em Nicéia, como sua mãe fez lá em Nicéia, Roma. Substituiu a palavra de Deus por um credo. Como isso entrou no nosso campo pentecostal, como isso entrou na igreja chamada pentecostal. É uma pena, mas entrou.